Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Nós vamos estar lendo o texto inteiro, que diz assim: Não há outro evangelho. Aleluia. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente os que chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue evangelho diferente daquele que lhes foi pregado, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. A palavra de hoje é: não existe outro evangelho. Siga o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está aqui, na palavra de Deus. Aqui na Bíblia está o verdadeiro evangelho. Como diz aqui o título do texto: não há outro evangelho. Não há outro evangelho a não ser o evangelho que está aqui, pregado na Bíblia, pregado nas Escrituras. Existem muitas igrejas por aí pregando muitas heresias, existem muitos pastores, muitos líderes, eu nem vejo como pastores, são líderes, né? E estão pregando heresias, coisas que não estão na Bíblia, estão doutrinando a igreja de uma forma errada com coisas que não estão na Bíblia. Então é muito preocupante o que está acontecendo com o evangelho, porque as pessoas estão deixando de lado o verdadeiro evangelho e estão seguindo o evangelho das heresias, das falsas revelações, das falsas adivinhações. Evangelho não é adivinhação, evangelho não é revelação, evangelho é palavra. Nós temos que entender que evangelho de Cristo é palavra. O apóstolo Paulo, ele estava falando do verdadeiro evangelho. Se ele não estivesse vivendo o verdadeiro evangelho, ele não seria servo de Cristo. Ou seja, se nós não vivermos o verdadeiro evangelho, nós estamos deixando de ser servos de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, muito cuidado com esses evangelhos, entre aspas, que está sendo pregado por aí. Porque o verdadeiro evangelho está na Bíblia, está na palavra de Deus. Existem muitas pessoas distorcendo o que está escrito na Bíblia para seu benefício próprio. Mas a Bíblia não pode ser distorcida. A palavra de Deus é bem clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz o Senhor. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho da verdade, é o caminho que nos leva à vida. É o verdadeiro evangelho. Pois existem muitos falsos evangelhos por aí, da mesma forma que existem muitos falsos profetas. E nós devemos tomar cuidado, tanto eu quanto você, com os falsos profetas que estão por aí afora, pregando um evangelho fraco, um evangelho que não procede da Bíblia, um evangelho que não procede de Cristo, ou seja, não é nem um evangelho. É uma farsa em forma de evangelho.
Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque a palavra de Deus, ela nos revela muita coisa. Deus nos revela muita coisa, mas de acordo com o que está aqui na Bíblia, de acordo com o que está escrito de Gênesis a Apocalipse, ele não revela coisas que não está na Bíblia. Ele não revela coisas que não está na Bíblia. A palavra de Deus é reveladora, sim, mas revela somente o que está na Bíblia, o que está nas Escrituras. Então, cuidado com muitas revelações por aí, com muitas profecias, falsas revelações, falsas profecias por aí, com muitas falácias por aí, muitas bocas que se batem por aí, porque o verdadeiro evangelho está aqui, ó, na palavra de Deus. É na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que você vai encontrar o verdadeiro evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra. Não há outro evangelho a não ser o evangelho das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Não existe outro evangelho. O resto é heresia, o resto é modernismo, o resto é... como é que eu posso dizer? É visões, falsas revelações, falsas profecias, falsas revelações. Porque o que é verdadeiro procede de Cristo. O que procede de Cristo é a palavra de Deus. Tudo que procede de Cristo está aqui, na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Então tome cuidado com essas falsas profecias, com as falsas revelações, com as heresias que andam por aí afora. Coisas que não procedem de Cristo. Cuidado com os falsos evangelhos por aí, que não procedem de Cristo. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que a paz do Senhor esteja com você. Que Papai do Céu abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família. Esse foi o vídeo de hoje. Não há outro evangelho a não ser a palavra de Deus. Amém? Não há outro evangelho a não ser a palavra de Deus. Fica com essa palavra no seu coração. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Gálatas capítulo 1. A partir do versículo 6, não há outro evangelho a não ser a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra do nosso Salvador. Aleluia! Fica com essa palavra no seu coração, que Papai do Céu abençoe você, a sua casa e a sua família. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Forte abraço para você e que Papai do Céu nos abençoe sempre. Amém, amém. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e que Deus te abençoe poderosamente. Amém.